professor Oswaldo, do Colégio Integrado Ser de Pontal, e nesta aula vamos trabalhar o essencial de Gregório de Matos e Guerra. O que é que você precisa saber sobre Gregório de Matos e Guerra e seus poemas escolhidos para a prova da FUVEST? Então vamos lá, pessoal? Primeira dica importantíssima. Gregório de Matos e Guerra é um poeta barroco do século XVII na Bahia. Ok? O que significa ser um poeta barroco? Significa estar aderido a uma estética que trabalha muito com antíteses, com a fusão de opostos, né? O claro e escuro, o dia e noite, a dor e o prazer. Você precisa ter essa noção de que o barroco trabalha muito com antítese e que a antítese é uma figura de pensamento que aproxima palavras de sentidos contrários. Ok? Primeira questão importante. Então, na poesia barroca é muito comum o uso de antíteses, a aproximação de ideias contrárias. O barroco é uma arte religiosa, é a arte dos jesuítas. E é uma arte, portanto, marcada por fortes referências a questões teológicas, a questão de Deus, a questão da igreja. Então, é neste momento, é dentro desse contexto, com essas características, que alguns também chamam de cultismo e conceptismo. Que cultismo seria um trabalho mais com a forma, a construção sintática, a aproximação de palavras em sentidos contrários. E o conceptismo, que seria a exposição de uma ideia, né? A lógica na exposição de uma ideia. Obviamente não há cultismo sem conceptismo. Ficou confuso? Calma, vamos lá. Guarda o seguinte, conceptismo é um jogo de ideias, é a exposição de uma ideia. Conceptismo é mais um trabalho com palavras, com frases, certo? Aproximando muitas vezes palavras em sentidos opostos, ou criando uma imagem. O cultismo fala mais aos sentidos, o conceptismo fala mais ao intelecto. O cultismo vai criar imagens, o conceptismo vai expor uma ideia. Ok? Essas duas características são marcantes na literatura barroca. Muito bem. E o nosso Gregório de Matos e Guerra? O nosso Gregório de Matos e Guerra é um poeta, é barroco, e a obra dele, portanto, reflete, contém essas características. Para facilitar o seu estudo, você pode estudar da seguinte maneira. Gregório de Matos e Guerra tem uma obra religiosa, uma poesia religiosa, certo? E nessa poesia religiosa haverá sempre presença de um conflito, de um contraste, de uma contradição. Por exemplo, na poesia religiosa é o pecado e o perdão. A noção de pecado e a noção de perdão. Ele aproxima esses dois termos, essas duas ideias. Portanto, gera uma antítese. Neste caso, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, e vossa alta clemência me despido. Ele confessa ser um pecador e pede a Deus que possa lhe dar o perdão. Ok? Então, na poesia religiosa eu vou encontrar um contraste, um conflito entre pecado e perdão. Ele tem uma poesia lírico amorosa. Se é amorosa, obviamente, é porque vai falar de amor. E como é que é visto este amor? Pela ótica barroca, o que acontece? Nós vamos ter também essa contradição. Um amor espiritual e um amor físico, e um amor carnal. A junção disto, certo? Também leva a uma contradição. Então vocês estão percebendo, na poesia religiosa, na poesia amorosa, existe a contradição. E é uma poesia filosófica. Não é? Uma poesia que nos faz pensar, por exemplo, na inutilidade do apego aos valores materiais. É a ideia da vaidade, é a ideia dos bens materiais. Por quê? Porque tudo isso é transitório, tudo isso é fugaz. O que é uma coisa fugaz? O que é a fugacidade da vida? É dizer que a vida passa rapidamente, certo? Então eu devo me preocupar mais com a salvação da alma ou com a salvação do corpo. Esse é o dilema que traz a poesia filosófica do Gregório de Matos e Guerra, que tem como tema fugacidade da vida. O que é isso? Fugacidade é a vida passa rapidamente. Se a vida passa rapidamente, eu tenho que me preocupar também com a salvação daquilo que é eterno, que seria a alma. O corpo físico é mortal, a alma é eterna. Certo? Nós vamos ter também esse tipo de conflito na poesia filosófica de Gregório de Matos e Guerra. E por último, outro ponto importante, essencial de Gregório de Matos e Guerra é a sua obra satírica, a qual lhe valeu o apelido de Boca do Inferno.
Nessa obra satírica, o que é uma sátira? A sátira é mostrar os defeitos, quase sempre dos outros. E ele o faz, né? Ele faz uma sátira que é pessoal, faz uma sátira que é social, política, deboche das instituições, como a igreja, como o governo, certo? Então ele tem uma obra lírica, ele tem uma poesia religiosa, amorosa, filosófica e satírica. Importante isso para você, ok? E onde se passa tudo isso? Na Bahia do século XVII, certo? Essa é a dica essencial para você sobre Gregório de Matos e Guerra.